Gênesis capítulo de número 26, olha aí para a sua Bíblia, diz assim: sobreveio fome na terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Isaque, pois, foi a Gerar, e encontrasse com Abimeleque, o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Habita nela, serei com você. Aí ele começa: serei com você, te abençoarei, porque a você e a sua descendência eu darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei tua descendência como as estrelas dos céus, e a darei todas essas terras, na sua descendência serão benditas. Olha como mudou: as nações da terra, porque Abraão obedeceu minha palavra, guardou meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, foi e ficou em Gerar. Amém? Eu gosto do início desse texto aqui, porque ele começa com uma expressão. A primeira expressão que ele diz é sobreveio. Quando a Bíblia fala que sobreveio algo, a Bíblia está falando de algo que não foi premeditado, algo que não foi avisado. Diferente daquela fome que aconteceu na época de José, que Deus avisou para ele em sonho que haveriam 7 anos de escassez, 7 anos de abundância. E aí José, orientando o imperador, fez com que fosse estocado muita comida para que o tempo de escassez fosse suprido. Aqui é diferente. Aqui a Bíblia diz que sobreveio, ou seja, aconteceu. Segunda coisa que você precisa entender sobre esse texto é essa expressão fome. A palavra fome nesse texto aqui, ela tem uma conotação diferente de fome como nós conhecemos hoje. Fome hoje tem muito mais a ver com desigualdade social, né? Com algum problema governamental. Como eu estou dizendo isso por quê? Porque é possível que aqui nessa região tenha alguém que mora numa casa e ele esteja com um problema de fome. Mas é possível que o vizinho tenha tanta comida que desperdice. Então, como é que se resolve o problema de fome dessa pessoa? O vizinho, se quiser, resolve. Coração generoso, cesta básica, um emprego, ele pode resolver o problema de fome dessa pessoa. Então, fome hoje tem mais a ver com uma questão de desigualdade. Fome na Bíblia é diferente. Quando a Bíblia diz que havia fome na terra, a Bíblia está dizendo de um problema que o homem não pode resolver. Fome na terra, na Bíblia, é a terra não produzindo. Então a Bíblia está dizendo que existe um problema que o homem não resolve. A Bíblia dá uma outra informação. Ela diz que esse problema, essa fome, ela aconteceu como aconteceu nos dias de Abraão. Então a Bíblia está trazendo uma sentença e uma esperança. Qual é a sentença? Existe um problema que o homem não resolve. E qual é a esperança? Alguém já passou por isso e sobreviveu. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: existe um problema que o homem não consegue resolver porque a terra não ajuda, a terra não produz, mas existiu também alguém que passou pela mesma coisa e chegou do outro lado vitorioso. Eu quero começar pregando para você, te falando uma coisa que eu não estou muito acostumado a falar e talvez você não esteja muito acostumado a ouvir, mas dessa vez nós não seremos uma exceção à regra. Pastor, explica melhor. Tá bom, houve fome na época de Abraão e ele venceu. Houve fome na época de Isaque, ele venceu. Houve 3 anos de fome na época de Elias, ele venceu. Houve fome na época dos juízes, Ruth e Noemi venceram. Houve 7 anos de fome na época de José no Egito, eles venceram. Houve fome na época de Davi, eles venceram. Houve 3 anos de fome na época de Eliseu e eles venceram. Eu não estou falando de fome, eu estou falando do Deus da provisão, aonde a tua mão não vai, aonde o teu dinheiro não paga, aonde as tuas conexões não resolvem, aonde os teus amigos não conseguem resolver. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó é poderoso para fazer aquilo que o homem não pode. Eu vim com uma palavra profética lá do Rio de Janeiro, dirigi 5 horas para chegar até aqui, vou levar nada para casa. 2026 será um ano onde Deus vai te surpreender, te manter. Alguém para erga suas mãos e pelo amor de Deus, eu vim com uma palavra para você receber aqui. Vai receber telefonema que ainda não recebeu, vai receber e-mail que você ainda não recebeu, pessoas vão te procurar que você nunca viu, porque quando uma palavra profética é agarrada na terra, o céu bate o martelo lá e a terra tem que obedecer a ele. Será que tem alguém para reagir a essa palavra? Pelo amor de Deus, alguém receba isso. 2026 será um ano poderoso. Alguém pode reagir a isso aqui, por favor? Estou sentindo a presença dele. Está preparado para contar um testemunho extraordinário? Então faça um favor para o teu futuro. Escreva em algum lugar o que Deus falou com você hoje. Guarde esse papel e diga: eu vou ler ele lá naquele púlpito.
Então vamos lá. Pastor, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu peço para você não focar no... porque todas as vezes que Deus decide derramar uma chuva é porque Ele tem algo para fazer do lado de dentro. Fique tranquilo, quando você estiver virando ali, não vai estar chovendo nada. Fique em paz. Então vamos lá. Pastor, o que aconteceu? Isaac está com problema de fome. E o que ele faz, pastor? Ele parte para o Egito. Como é que o senhor está... Por que o senhor pode dizer, está dizendo que ele vai parte para o Egito? Porque o Egito é o lugar da provisão. É o lugar onde as comidas sobravam, não é? Então as pessoas partiam para lá. O caminho natural era partir para o Egito. Só que ele parou em Gerar para falar com Abimeleque. E antes dele falar com Abimeleque, Deus falou com ele. E ele disse o quê? Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. É como se Deus estivesse falando para ele: eu estou vendo as suas intenções, mas eu já quero me antecipar e te dizer: você tem que ficar aqui. Escute o que eu vou te falar. É possível, pastor, que Deus permita pessoas de irem a lugares e não permita que o senhor vá. É possível que Deus permita pessoas de fazerem coisas e não permita que você faça. Porque Deus, Ele tem formas exclusivas de tratar com pessoas de maneiras únicas. Ele vira para Isaac e diz: você não vai para lá. Eu imagino Isaac argumentando: Senhor, o caminho natural é todo mundo seguir para aquela região. E Deus respondendo para ele: você não precisa de caminho natural para viver sobrenatural. Não precisa de caminho ordinário para viver extraordinário. Não precisa fazer o que ninguém nunca fez, o que todo mundo faz, para viver o que ninguém nunca fez. O que você precisa, olhe para cá e guarde isso no teu coração. Você precisa de uma palavra que queime no teu coração e se torne para você uma verdade absoluta. Vamos lá, deixa eu te explicar o que é ter uma palavra. Eu trabalhava na prefeitura, fiquei lá 15 anos. Eu tinha estabilidade. Eu tinha o meu salário e as minhas metas. Comecei a ouvir palavras de Deus 7 anos antes de eu sair de lá. Quando as palavras entraram no meu coração, as metas saíram e os sonhos entraram. Entendi que não era mais meu lugar. Fui no RH, pedi exoneração. Quando eu pedi exoneração, eu cheguei em casa, abre-se um processo administrativo e o teu nome vai sair no diário oficial 1 mês, 2 meses depois, dizendo que você não faz parte mais do quadro de funcionários públicos daquele ambiente. Então eu pedi exoneração e saiu no dia do aniversário da minha esposa. Cheguei em casa, dei um abraço nela, falei: Thaís, parabéns, feliz aniversário, estou demitido. Ela me deu um abraço e falou assim: esse foi o melhor presente que você poderia ter me dado. Se você não casou ainda, casa com a pessoa certa. É ela que vai direcionar tudo na tua vida. Quando meu nome saiu no diário oficial, eu comecei a ouvir os meus amigos me ligando: rapaz, você está doido? Você não tem família, você não tem filhos? Porque o caminho natural é se aposentar e desfrutar da sua aposentadoria. Só que quem tem uma palavra, ele não anda no caminho natural das coisas. Você pode ter nascido numa família complicada, pode estar numa região difícil, numa geografia difícil, pode ter sido excluído de alguns grupos, maltratado por algumas pessoas, mal visto por família, mas se você tem uma palavra, ou eu preciso de alguém para acreditar nisso, você está proibido hoje de desistir, está proibido de lavar suas redes sem antes jogar mais uma vez, está proibido de pendurar suas harpas no salgueiro, está proibido de olhar para trás e virar uma estátua de sal, mas está autorizado a conquistar tudo o que Deus sonhou a teu respeito. Ano de 2013, pastor Felipe, eu estava na porta da igreja com o meu envelope de dízimo na mão, eu era obreiro, o pastor olhou para a porta, bateu no púlpito e falou assim: Deus está à procura de um jovem aqui no meio que seja um grande ganhador de almas. Eu joguei o envelope pro alto e falei: sou eu, pastor. E tomou um susto, olhou para trás, falou: você recebe? Eu falei: eu recebo. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu vim aqui para te dizer: uma palavra pode direcionar todo. Será que tem alguém para acreditar nisso? Basta que você carregue apenas uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Pastor, Isaac tinha uma palavra? Não, Isaac tinha 7. Porque foram 7 promessas que ele ouviu da boca de Deus. Escute, não foi homem que entregou para ele, não. Foi Deus que veio e disse: vou fazer, vou realizar as nações, a descendência, por causa do teu pai, o juramento. Isaac ouviu aquilo, acreditou e ficou em Gerar. Quando ele entrou na cidade, ele entra com Rebeca, sua esposa. E alguém pergunta: quem é essa mulher? E a Bíblia diz que ele sentiu medo e mentiu dizendo: ela é minha irmã. Pergunta para você que é inteligente: como é que o cara ouve 7 promessas da boca de um Deus que nunca falha, e no versículo seguinte ele está com medo, mentindo? Me responde um negócio desse, irmão.
Ninguém ameaçou Isaac. Ninguém disse que queria tomar a esposa dele. Ninguém ameaçou ele de morte. Ele produziu, pastor Felipe, um medo na mente que foi maior do que a promessa que ele ouviu. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Mais da metade dos medos que você produz na sua mente, você nunca vai viver. Porque a nossa mente é fértil para produzir medos que a gente nunca vai enfrentar. E por causa dele, muita gente é paralisada. Isaac sentiu medo e decidiu mentir. Pastor, mas o pai dele não fez a mesma coisa? O pai dele fez, capítulo 20, versículo 2. E a Bíblia diz que Abraão dizia que Sara não era a sua esposa. E falava isso aonde, pastor? Lá em Gerar. E por causa disso, o Abimeleque, que provavelmente é o pai desse Abimeleque aqui, tomou Sara como mulher, levou para o seu quarto e só não se apossou dela, porque à noite Deus deu um sonho para ele e falou assim: devolve essa mulher não é tua, ela é casada. E agora Isaac está no mesmo lugar, fazendo a mesma mentira, correndo o mesmo risco de perder a esposa, assim como o pai quase perdeu. Ou seja, Isaac está reproduzindo um ciclo de mentira na sua geração. Que bom que você venceu a chuva, venceu o feriado e chegou até aqui. Por quê, pastor? Porque eu vim aqui só para te declarar que ciclos de mentira na tua geração não vão prevalecer, e ciclos de ousadia e coragem serão estabelecidos. Eu vim aqui para liberar uma palavra séria no mundo espiritual, e você precisa receber isso aqui. Aquilo que estava dando errado desde o teu avô, que aconteceu com teu pai, que aconteceu com os teus tios, não vão acontecer com você. A tua semente vai chegar mais longe do que você chegou. A tua geração vai dar certo. Os teus filhos vão colher, os teus netos vão viver, os teus bisnetos vão viver coisas que você não viveu. O flecheiro tem um limite, mas a flecha que ele arremessa chega mais longe do que ele. O que é isso, pastor? Ciclos de mentira, de maldição hereditária, aquilo que estava colocando você para trás. Eu quero declarar isso aqui, pelo amor de Deus, livres, acredite, em nome de Jesus. Você tem aliança com Deus, e a tua aliança manda um recado para o teu futuro, dizendo: vai acontecer aquilo que ainda não aconteceu. Oh, Espírito Santo, eu preciso de alguém para acreditar nessa palavra. Ei, os ciclos de mentira estão quebrados e os ciclos de bênção estabelecidos. Alguém pode reagir a essa palavra? Pelo amor de Deus, faz alguma coisa aí. Pastor, com que autoridade o senhor fala isso? Com a autoridade de alguém que nasceu numa família espírita, católica. Meu pai se matou dentro de casa, dando um tiro na cabeça. Nasci num meio complicado, ninguém pregou Jesus para mim. Eu conheci Jesus pela televisão, e um amigo me levou para a igreja quando eu tinha 19 anos, de 19 para baixo. Ninguém nunca tinha me falado quem ele é. Pastor, o que o senhor está dizendo é que eu vivi num ciclo de repetições terríveis, mas quando eu fiz aliança com Deus, até a minha forma de andar era estranha. Não é que hoje eu ando bonito, não, mas eu andava assim, eu olhava assim. Eu não estou brincando. Eu fazia esforço para me levantar, mas eu me lembro do dia que eu levantei a mão para Ele. É por isso que a Bíblia diz que os fardos que Deus nos dá é leve, porque o pesado Ele mesmo leva. A minha coluna mudou, o meu jeito de olhar, a forma de enxergar, a forma de viver foi transformada. E naquele mesmo dia em que eu descia da ladeira daquela igreja, que a igreja era lá em cima do morro, uma igreja pequena com 30 membros, eu aceitei Jesus porque fiquei emocionado. Mas quando eu desci a ladeira, eu ouvi a voz dele falando comigo: Miguel, a partir de hoje. Eu falei assim: da onde veio essa voz? E o meu amigo falou: ninguém está falando. Eu falei: tá sim, eu estou ouvindo uma voz. E ele disse: ninguém na tua família se mata mais. Isso é poder de uma aliança, de uma mão levantada. Pastor, o que Isaac fez? Mentiu, teve medo. Só que escute, existe diferença entre quem mente e entre quem é mentiroso, ok? Na verdade, o mentiroso profissional, né? Esse cara, ele tem um trabalho hercúleo, um trabalho difícil. Qual é? Sustentar a primeira mentira. A memória tem que ser boa. Não é? Ele tem que ter criatividade. Ele tem que lembrar para quem que ele falou. Meu irmão, ser mentiroso não é fácil não, viu?
Eu vou te falar, é melhor ser verdadeiro. Porque mesmo que a pessoa não goste do que tu fala, tu não precisa mentir depois, né? Isaac mentiu, mas não era mentiroso. Por que não era mentiroso? Porque esqueceu o que falou. Estava fazendo um carinho em Rebeca, Abimeleque da janela viu. Pastor, quem botou Abimeleque na janela? Não sei se foi Deus ou foi o diabo, irmão. Mas ele viu Isaac fazendo um carinho em Rebeca e falou, manda chamar. Mandou chamar ele, ele subiu. Ele pergunta, vem cá, é evidente que essa mulher não é tua irmã, cara. Ela é tua esposa. Por que você mentiu? E ele disse, porque eu tive medo. Aí o Abimeleque disse para ele assim, ó, rapaz, qualquer homem dessa redondeza poderia ter se apostado da tua irmã, pensando que ela é uma mulher sozinha. Aí Isaac caiu na real. Irmão, coisa terrível é quando o ímpio tem que exortar um crente de uma coisa que ele ouviu de Deus e não creu. Ele ouviu 7 promessas da boca de Deus e mentiu. Ouviu uma exortação de Abimeleque e semeou. Que Deus nos livre de dar mais ouvidos à voz do homem do que à voz de Deus. Que a partir de hoje a voz de Deus seja para você a tua regra de fé e prática, o teu maior norte, o teu único destino. Que a voz dos homens estejam de maneira secundária na tua vida, antes das 3 vozes de Deus soltando no teu coração, Pai, Filho, Espírito Santo e Bíblia. Quando ele ouviu a exortação de Abimeleque, parece que ele caiu na real. E o que ele fez, pastor? Semeou, falou, vou semear aqui. Ele botou uma semente e voltou sem. E a Bíblia diz, aonde foi isso? A Bíblia fala, e ele semeou no lugar que ele estava há muito tempo. Deixa eu abrir aqui um parênteses para te falar uma coisa. Deus não precisa mudar você de geografia para te abençoar. Porque se ele muda alguém de lugar e não muda a mente, é possível que ele repita a mesma coisa que ele fazia no lugar antigo, no lugar novo. É por isso que geralmente quando Deus muda alguém de lugar, ele também muda essa pessoa. Eu gosto de 1 Samuel 1:1. A Bíblia diz lá, Ana, mulher estéril, sem filhos, madre cerrada, marido com outra esposa, uma rival chamada Penina, e chorava e não comia. A Bíblia diz que Ana chorava e não comia. Pastor, mudou o que na vida dela? Nada. Porque Deus não reage a desespero. A atitude desesperada não move o coração de Deus. Aí eu gosto de 1 Samuel 1:9. O que diz lá? E Ana se levantou. Se levantar aqui não é ficar de pé. Se levantar aqui é uma decisão. Ela decidiu o quê? Não vou ser mais vítima de Penina. Não vou ser mais vítima da minha esterilidade. Ela entrou no templo e fez um voto. E a Bíblia diz que o Senhor se lembrou dela. Ou seja, na cidade de Siló, viram uma mulher chorando e não comendo. Mas foi na mesma cidade de Siló que viram uma mulher gerar o primeiro juiz, profeta, sacerdote da Bíblia. Foi na Babilônia que viram um homem ir para a cova porque estava orando demais. Mas foi na mesma Babilônia que viram o rei dizendo, bendito seja o Deus de Daniel, que fez os céus e a terra e o livrou da cova dos leões. Foi em Judá que viram um rei perseguindo um menino, mas foi em Judá que Davi sentou no trono e reinou sobre toda aquela terra. Foi no Egito que viram o príncipe fugir. Foi no Egito que viram o pastor voltar com um cajado na mão, 10 pragas e arrancar 4 milhões de pessoas do maior império da terra. Foi no Egito que viram o sonhador ir para a prisão, mas foi no mesmo Egito que viram o sonhador sentado do lado do rei e governar sobre toda aquela terra. Foi em Belém que viram Jesus nascer. Foi em Jerusalém que viram Jesus morrer. Foi em Jerusalém que viram ele ressuscitar. Foi em Jerusalém que ele derramou o Espírito, montou a primeira igreja e ainda salvou 3.000 almas na primeira mensagem. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que a glória da segunda casa, a glória dessa última casa sempre será maior do que... Eu vim aqui para liberar uma palavra profética para quem tem coragem de receber. No lugar onde houve vergonha, Deus é especialista em fazer você viver dupla. Explode isso aí, meu filho. Erga as tuas mãos, faz melhor. Dá um salto dessa cadeira e recebe essa palavra. Deus está preparando algo que vai surpreender todo mundo que viu você sofrer ali. Alguém pode me ajudar a exaltar ao nome do Senhor? Diego veio comigo, anda comigo, meu amigo há muitos anos. Deus acabou de falar algo a teu respeito para mim. Pastor, que loucura. Ele não é seu amigo. Eu não discuto com Deus. Naquele lugar onde você está, você não vai ficar. Mas antes de tu sair, todos aqueles que te afrontaram, que tentaram te parar,
que disseram que você não ia conseguir, que tentaram te envergonhar na porta do ambiente, vão ter que reconhecer que a mão poderosa, eles vão reconhecer que a mão de Deus está sobre a tua vida. E eu te vi numa despedida e todos te aplaudindo de pé e dizendo: não houve homem como esse passando por essas terras. No lugar aonde houve vergonha, Deus fará dupla honra. Alguém pode me ajudar a exaltar ao Deus Todo-Poderoso? Eu sinto a presença dele aqui. Pastor, o que acontece quando isso acontece? Eu não sei, mas o canal entre o céu e a terra abre. E quando isso acontece, as curas chegam, a libertação chega, os conflitos saem, ministérios são liberados, os frutos começam a aparecer. Pelo amor de Deus, que bom que você venceu e chegou até aqui. Deus vai marcar essa noite na sua vida. Alguém pode reagir a isso aqui? Eu sinto o Espírito de Deus. Ele sabe que eu não brinco com isso, porque, meu amigo, quem é que vai entregar para um amigo dentro de uma igreja visitante? Só Deus faz isso. Pastor, o que Isaac fez, pastor? Deixa eu lembrar aqui da mensagem, irmão, peraí. Ele semeou. Mas ele semeou com tanta força que ele colhia de uma forma que ninguém colhe até hoje. Não vai ter trade, não vai ter tesouro direto que vai fazer você colher 100 por 1. Irmão, o que é isso? Ele botava 1, voltava 100. Ele botava 1, voltava 100. Ele ficou poderoso e rico, ao ponto que Abimeleque mandou chamar ele de novo. Falou: quero uma reunião contigo. Quando ele chegou diante de Abimeleque, Abimeleque falou assim: cara, seguinte, você está maior do que eu, mais forte do que eu, mais rico do que eu, mais poderoso do que eu. Pega tuas coisas, tua esposa e vai para o vale de Gerar. Irmão, olhe para cá, por favor, olhe para cá. O Abimeleque, pastor, ele lida bem com o Isaac independente, mas não lida bem com o Isaac independente. Eu vou melhorar. O Isaac chegou lá sem nada, como dizia minha mãe, mão na frente e outra atrás, bolso furado, pé rapado. Abimeleque falou o que para ele? Fica aí, cara, terra é tua, tamo junto, tu é nosso, pô. Semeia aí, pode ficar à vontade. Quando ele prosperou, o Abimeleque disse: pode ir embora, quero mais você aqui não. As pessoas lidam bem com a nossa escassez, mas não lidam bem com a nossa prosperidade. É possível que alguém entre por essas portas com um problema de fome, e ele vai sair daqui hoje com 2 ou com 3 cestas básicas e o dinheiro de passagem para voltar para casa. Mas é possível que um dia ele chegue aqui e diga assim: não quero uma cesta básica, eu vim doar 100. Se ele fizer isso, é possível que alguém não goste. Por quê? Porque as pessoas têm facilidade de lidar com pessoas que estão embaixo, mas não têm facilidade de lidar com pessoas que estão por cima. Então o que o Abimeleque fez? Pega as tuas coisas. Eu gostava de você quando você não tinha nada. Eu gostava de você quando você ficava aqui atrás de mim, me pedindo as coisas. Mas agora que você está mais poderoso do que eu não suporto mais estar do teu lado. Pega as tuas coisas e vai embora. Não tem lugar para 2 grandes aqui. E mandou Isaac para o vale. Vale fala de partes baixas. Ele fez Isaac descer. Só que ele não sabia de 2 coisas. A primeira é que o Deus que abençoa em cima é o Deus que abençoa embaixo. E a segunda coisa que ele não sabia, o que é, pastor? É que cavadores de poços não cavam por conveniência, cavam por propósitos. Não importa onde você vai botar esse cara, irmão, ele vai sair correndo atrás de água até ver o poço de água jorrando. Eu só preciso de um doido desse aqui, que tem coragem de enxergar água onde não tem fonte, que enxerga prosperidade onde as pessoas enxergam derrota, que vê oportunidade onde as pessoas veem fracasso. Onde estão os cavadores de poços? Aqueles que estão dizendo: pode me afrontar, me envergonhar e até me expulsar, mas não
não é um ambiente, é o que eu estou carregando. Você não é por lugar que você está, você é por aquilo que Deus plantou em você. Pode ser em cima, pode ser embaixo, do lado, na frente ou atrás. Há uma palavra de Deus na sua vida e é ela que vai fazer a água jorrar. É o que você tem em você. Isaac, ó, desceu. Pastor, o que ele fez quando chegou lá embaixo? Simples. Juntou os amigos dele e disse o quê? O que a gente fazia lá em cima? Os amigos, cavávamos. Então o que a gente vai fazer aqui embaixo? Cavar. O fato de você estar numa geografia pior do que aquela que você estava antes, não pode mudar o nível da tua entrega. Isso é que eu nunca falei. Não pode mudar o nível da tua entrega. Tem pessoas tão obstinadas que elas se recusam até a morrer. Nunca viu, não? O diagnóstico chega, ela olha e fala assim: não. Alguém, não, o médico está falando, eu tenho muita coisa para fazer. Não chegou a hora ainda, pode levar isso aqui. São pessoas obstinadas. São pessoas que não têm limite. Eu vou usar a expressão, não leve para a expressão negativa. São pessoas obsessivas. Em que, pastor? No propósito. Gente que não consegue pensar em outra coisa, só nisso. Que vive por isso, que anda por isso, que respira. Isaac começou a cavar. Só que escute, quando ele chegou lá embaixo, ele se deparou com uma coisa, o quê? Os poços do pai dele. Que a Bíblia diz que Abraão cavou e os inimigos entulharam os poços de Abraão. A primeira missão de Isaac não foi cavar poço, foi desentulhar aquilo que Abraão estava fazendo. Tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra. Dizem que poços entulhados são mais difíceis de dar água do que o próprio poço cavado. O que ele faz? Desentulha tudo, e aí dá água. Quando a água sai, alguém pergunta para Isaac assim: vem cá, qual é o nome que você vai dar para esse poço? Pastor, o nome? Como assim? É porque você precisa dar nome às tuas conquistas. Tem que ter nome. Você não dá nome, não, eu dou. Você sabe que eu preguei a primeira vez? Eu já contei isso aqui, pastor me deu tempo. Ele falou assim: Miguel, 11h30 dia ainda. É feriado. Você sabe, eu já te contei isso aqui. Eu descobri que ia ser pregador. Eu me converti com 19 anos. E descobri que ia ser pregador com 20. Com 20. Isso é Deus falando: Miguel, continua. Ninguém vai embora não. Descobri que ia ser pregador com 20. Como que eu descobri que eu ia ser pregador com 20? Eu estava lá na Assembleia de Deus. Eu, meu amigo Felipe, meu amigo Diego, na mesma raiz, né? Com meu terno e minha gravata. Se meu pastor me visse sem meia hoje, me botava disciplina um ano, se eu não tivesse com a meia. Eu tô lá com meu terno, meu sapato colorido, bico fino, 2 cores, de matar barata no canto né, aquele engraxado que tu comprava na de Santini, lembra da de Santini? Comprava lá na Kik, né? E comprava lá o sapatão bonito, com meu terno azul marinho, que vinha até aqui, ó. Porque eu comprei de um irmão que era maior do que eu, né? Eu tô lá parado, eu tô vendo um irmão com um terno vermelho, pulando, mas ele pulava alto. E eu falei para um amigo que estava do meu lado, falei: cara, esse cara é tipo aqueles quenianos, eles pulam alto. Eu acho que ele ouviu, e a igreja era grande assim. Ele bateu o pé no chão, fez assim: eita! E ele começou a correr. Eu tô vendo ele correndo. Falei: cara, acho que ele tá vindo para cá. Ele veio correndo, eu encostei na parede onde eu estava parado, de obreiro, era a porta do banheiro. O obreiro novo ficava no banheiro lá na igreja, entendeu? Era assim, para suportar. Se você passar pela fase do banheiro, você ia para a porta da igreja. Então eu estava no banheiro, estava no primeiro degrau. Eu estava lá parado, o cara passou por mim, deu um tapa no meu peito, falou assim: pá, fala pregador. Olhei para meu amigo e falei: quem é ele? Ele falou: Miguel, ele é louco, maluco, mas é profeta. Aí eu falei: tá bom, então sou pregador. Só que passou 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 anos, eu nunca tinha pregado na vida. Eu lembro que eu estava namorando a Thaís já, minha esposa. Eu falei: Thaís, aquele cara mentiu, Thaís. É porque ninguém me chama. Que pregador é esse que não tem convite? Com 30 anos, eu tive a minha primeira oportunidade. Pastor, peraí, quantos anos o senhor tem? Não te interessa. Com 30 anos me ligaram: pastor, Diácono Miguel Ângelo? Falei: sou eu. Pois não. É que nós queremos te convidar para pregar na festividade da nossa igreja. Aí eu: festividade? Congresso? Ela é, onde é? Aqui na laje da minha casa. Não, irmão, gostei. Falei: pô. Aí eu perguntei: tem cartaz para divulgar? Ela falou: tem. Aqueles quadradinhos que aparecia só o rosto, né? Aí ela colocou lá 7 anos de igreja, não sei o quê. Fiquei feliz, fui na cozinha da minha casa, botei meu terno azul marinho, minha gravata amarela,
né? Dividi meu cabelo no meio com gel. Fiquei bonito, apresentável. Fui lá na cozinha da minha casa abrir meus esboços de mensagem. Pastor, peraí, o senhor nunca tinha pregado, o senhor tinha esboço? Tinha 12. Pastor, o senhor nunca pregou, o senhor tinha 12? Tinha 12 esboços de mensagem. Pastor, como é que é isso? Se o senhor nunca pregou? É porque de 21 até 30 eu alimentei, né? Preguei para meus amigos, preguei para minha esposa. Fiquei na frente do espelho falando, receba essa palavra aí. Deus vai mudar a tua história, vai mudar teu cativeiro. Eu pregando para jovem falando, Deus vai mudar teu casamento. Jovem não eram nem casados. Deus vai mudar essa causa na justiça. Jovem não tinha nem, eu não estava processando ninguém, mas eu estava pregando para mim mesmo. Pastor, o que o senhor fez? É porque de 21 até 30 eu mantive aceso aquilo que um dia Deus acendeu. Então eu vim aqui te dar uma ideia e vim te dar uma verdade. Qual é a verdade? O teu tempo não passou, a tua idade não passou, a tua atual geografia não define nada do que Deus tem para fazer com você. Pastor, e qual é a ideia? Ande como se fosse, se comporte como se estiver, vista-se de acordo com o teu milagre, se comporte na terra de acordo com aquilo que o céu acendeu, porque quando eu me comporto embaixo, de acordo com o que eu ouvi de cima, o que está em cima se movimenta e desce direto para a tua vida. Então a forma que você se comporta embaixo movimenta o que está acontecendo lá. Pastor, você está falando isso por quê? É porque quando eu passo em frente àquela laje, eu dei um nome para ela. E qual foi o nome? Início de uma grande jornada. Pastor, o senhor está falando que a tua vida é uma grande jornada? É porque é a minha vida, né, irmão? Tu já leu Êxodo 3? Sabe o que diz lá? Êxodo 2? Diz lá que Moisés era um menino formoso e bonito. Quem escreveu o Êxodo? Pastor, o Moisés está falando que ele é bonito? Irmão, ele está contando a história dele. Se você não contar bem a tua história, quem é que vai contar? Então, na minha história, aquele lugar ali foi o início de uma grande jornada. Aprendeu com Moisés, pastor? Formoso e bonito. Acertou. Amém. Se ninguém achar você bonito, tua mãe vai achar. Se a tua mãe não achar, é melhor você ficar inteligente. Bonito você não é. Então vamos lá. Aí eu tô lá, né? Olhando para aquele lugar e botando um nome nele. Por quê? Você precisa botar um nome. Você precisa dar um nome. Só que escute, Isaac não botou nome em nada. Isaac disse, já tem nome. O meu pai quando cavou, colocou o nome aqui. E eu não cavei, eu só desentulhei. Então eu vou repetir o nome que meu pai colocou. Sabe o que ele está fazendo, pastor? Ele está se protegendo. Pastor, ele está se protegendo sim. Porque quando você dá honra a quem veio antes de você, essa honra te protege a hora que você estiver passando. Porque reconhecer pessoas que vieram antes protege que pessoas te reconheçam quando você estiver passando na hora. Pastor, eu gostei disso, eu quero ser honrado. Honra não é assim, porque honra não se pede, honra não se exige, honra você recebe, honra é merecida. Você não honra alguém porque ele quer, você honra alguém porque ele merece. Pastor, então eu vou entrar no gabinete do pastor e vou honrar ele. Não, você vai ajudar ele, você vai elogiar ele, porque honra tem que ser publicada. Honra é um feito que você publica falando de alguém que não sabia que você ia fazer. O que é aquilo? É você falar em público, eu reconheço quem ele é. Você está honrando. Eu imagino Isaac dando um grito, ninguém bota nome em nada, eu sei o nome de cada um deles. E que coisa linda, um filho desentulhando os poços de um pai. O que isso quer dizer? É que o que você começou não vai parar em você, ainda que alguém tente entulhar. Pastor, o senhor pode encerrar a mensagem? Poderia. Você ir embora feliz, sabendo que tudo que você vai botar a mão vai dar certo. Só não posso ir embora por causa de um motivo. E qual é? Os inimigos desceram de onde estavam e roubaram o poço dele. Porque Isaac não ficou especialista só em desentulhar, ficou especialista também em cavar, em achar água aonde ninguém encontrava. Pastor, eu quero isso. Eu quero ter uma ideia que ninguém teve. Eu quero descobrir uma coisa que ninguém descobriu. Eu quero fazer algo que ninguém nunca fez. Então guarde essa frase e leve para casa. Insistência é combustível de sucesso. Eu não sou muito ligado a futebol, mas eu sei que o Cristiano Ronaldo não era um bom jogador quando ele começou a jogar. Como é que esse cara conquistou 5 bolas de ouro? Pergunte a ele. Ele insistiu. Porque pessoas que insistem chegam mais longe do que pessoas que têm talento. Tem gente que tem muito talento, não vai chegar longe. Por quê? Porque não tem garra. Mas tem pessoas que têm menos talento e vão conquistar mais. Por quê? Porque aprenderam a bater na porta. O céu, ele é reagente, irmão. Você age, ele reage. Aquele que bate, ação, a porta abre, reação. Aquele que pede, ação, recebe, reação. Aquele que busca, ação, encontra, reação, é reação.
Então escute, Isaac cavou, o inimigo desceu e tomou. Ele botou o nome, Ezeque, que significa contenda. Ele cavou outro, ele botou o nome, Sitna, que significa inimizade, que vem a ser a mesma raiz da palavra Satanás, que é o inimigo das nossas almas. Pastor, então Isaac cavava e tomava, exatamente. Escute isso aqui, eu já tô chegando no final. Não vou até 11h30 não, vou até 11h20. Escute isso aqui, já estou terminando. A Bíblia diz que Isaac cavava outro poço. Pergunta para você que pensa igual a mim: se o cara era mais forte, mais poderoso, ele tinha mais dinheiro e mais poder, por que ele deixava o cara mais fraco tomar o poço dele? Não era para ele falar assim: vai tomar poço nenhum, deixa esse poço aí, é meu e ninguém toca. Mas não, Isaac não gasta energia lutando por poço cavado, ele gasta energia cavando poço novo. Irmão, eu gosto de Neemias em cima do andaime. Na mão ele tem uma ferramenta, na outra ele tem uma espada, reconstruindo o muro de Jerusalém. O livro de Neemias é gigante e você não vai ver ele usar a espada nenhuma vez. Por quê? Porque ele optou na vida dele reconstruir e não atacar. É você que escolhe. E o pior é ele em cima e Sambalat e Tobias embaixo. Pastor, quem é Sambalat e Tobias? Não dá para explicar agora, mas todas as vezes que você vê alguém que não gosta da obra de Deus sendo erguida, você pode colocar o nome nele de Sambalat e Tobias. Não vai ligar para ele agora, né? O culto ainda não terminou. Quando o culto acabar, você fala assim: o pastor pregou sobre você lá na igreja. Agora não. Sambalat e Tobias está embaixo, criticando, e Neemias está em cima, reconstruindo. Percebeu a diferença geográfica? Pessoas que criticam estão sempre embaixo, pessoas que reconstroem estão sempre em cima. E ele começa a dizer: desce daí, manda recado, manda bilhete, manda carta, pede para descer. Tem uma hora que Neemias se cansa, ele diz: chega, eu não vou descer. E talvez seja a frase mais linda do livro de Neemias. E qual é, pastor? Eu não vou descer a lugar nenhum, porque eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Porque você está gastando energia respondendo a gente que está criticando e não está reconstruindo nada. Pelo amor de Deus, meu filho, gaste a energia que Deus te deu cavando o poço aonde tiver terra para cavar. Não desça para falar com eles, suba para falar com Deus. Você está fazendo uma grande obra. Não perca tempo explicando para a gente que não vai entender. Vai para a internet para quê? Vai bater boca para quê? Vai responder para quê? Pastor, eu tenho que responder para quem? Para pessoas que estão reconstruindo igual a você. Eles merecem a tua atenção. Nós não temos mais tempo para isso. O céu vai abrir, a trombeta vai tocar, e os lavados e remidos desaparecerão. Não são os críticos que vão subir, são aqueles que reconhecem quem Deus é. Pastor, o senhor está falando isso há 12.000 anos. Guerras e rumores de guerras, tem ou não tem? O filho se voltando contra o pai, tem ou não tem? O amor de muitos se esfriando, tem ou não tem? Então eu espero o céu abrir hoje, a trombeta tocar e a Ives desaparecer. Você crê nisso?